Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje a gente vai começar as nossas aulas de simulação e para os dispositivos mobiles nós escolhemos trabalhar com o Electric Circuit Studio, que é esse software que você está vendo na sua tela nesse momento, certo? A gente vai fazer um primeiro circuito de teste, que é um circuitinho de análise de circuito comum, certo? Utilizando um circuito com uma combinação mista de resistores, que vocês têm acesso nos arquivos disponibilizados na equipe da sala de aula. Tudo bem? Bom, eu vou fazer a simulação diretamente aqui nesse aplicativo. Para você, eu acho que é melhor o celular igual você está vendo agora na sua tela, né? Na orientação de retrato, ele de pé, certo? Mas, para ficar melhor no vídeo, eu vou fazer ele na orientação de paisagem. Eu acho mais difícil mexer assim, porque dá para ver que eu perdi um espaço de uso da minha tela, com as barras de cima e a barra de baixo, tá? O que você precisa saber do Electric Circuit Studio? Nessa barra de cima ficam algumas ferramentas de uso dele, né? Por exemplo, dá para ver aqui, ó, botão de desfazer, o botão de simular, o botão de deletar algum item, certo? Então as ferramentas ficam aqui em cima. Embaixo eu tenho os componentes, é uma lista grande de componentes diferentes que ele tem, e ainda mais na reticência aqui que ele tem mais alguma gracinha disponibilizada, tá? Mais algumas ferramentinhas bem interessantes. Fora isso, ele tem alguns circuitos integrados também que podem ajudar muito vocês aí nessas empreitadas. Bom, o nosso circuito, então, é uma combinaçãozinha simples que vocês já devem ter visto no arquivo. O que a gente vai fazer? Vamos montar esse circuito. Então, a mesma regra eu sempre faço. Primeiro a gente coloca os componentes, distribui os componentes, certo? Depois, conecta eles, certo? Faz todas as conexões. 3, coloca o terra da medição, o terra da simulação. Ele precisa de um ponto de terra para simular. 4, troca os valores. E aí, em adição nessa parte do quarto troca dos valores, no Electric Circuit Studio, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar isso e pedir para ele mostrar os valores que eu quero, pois eu posso tirar alguns direto do componente. Eu não preciso colocar medidores como em outros simuladores, tá? Então vamos lá, nosso circuito consiste, ó, num VDC, numa fonte contínua, tá aqui. 3 resistores. Resistor esse carinha aqui. Então, vou arrastar para cá. Certo? 2, já vou rotacionar. E 3, o terceiro resistor. Vem para cá, rotaciona. Lembrando, você já vai deixando os componentes mais ou menos organizados, certo? Então tá aqui, esses são os 3 componentes. Para fazer as conexões, você toca aqui, ó, wire. Como que ele funciona? Você aperta num ponto e aperta no próximo, ele faz a linha entre os 2 elementos, tá? Então, é bom aqui nessa hora ter uma boa resolução. Quando você coloca em algum lugar que já tem, ele faz o nó automaticamente. E você pode fazer também assim, ó. Vou colocar daqui até aqui para ter um espacinho, certo? Não ficar amontoado as coisas e terminar de conectar aqui, terminar de conectar aqui, certo? Então esse seria o nosso circuito, é uma fonte de tensão contínua. Aí eu tenho um resistor R1 que está em série com uma combinação de paralelos entre R2 e R3. É isso que é um circuito misto, onde tem série e paralelo de resistores. Bom, vou colocar o terra da medição. Quem que é esse cara? Bom, a gente já falou que o simulador é um carinha que ele vai fazer os cálculos que a gente tem normalmente numa aula teórica, porém ele leva em consideração alguns dos fenômenos que acontecem na realidade, sendo automático ou configurável esses fenômenos. Aqui a gente está mais testando o simulador, então não vai ter grandes
detalhes de configuração. Mas vamos organizar. Então, eu vou pegar aqui, ó, terra de medição. Tá ali. Onde eu vou colocar? Num circuito de corrente contínua com uma fontezinha só, que é o nosso caso, o terra de medição ficaria muito bem no negativo da fonte. Então, eu vou pegar ele aqui, vou arrastar aqui ele alinhado, tá? E vou fazer a conexão dele. Aí, de novo, o zoom é muito importante nessa hora. Conectou. Fechou. Tá? Vou diminuir um pouco agora. Aí sim, eu vou mudar os valores do meu componente. Então, eu vou clicar nesse cara aqui, tá? Vou apertar aqui, ó, VDC e aí a tensão embaixo. Para esse circuito, eu quero a tensão de 10 volts. Então, eu venho aqui e escrevo 10, certo? Eu posso usar isso aqui, essa barrinha aqui, também que vocês estão vendo, para arrastar até o valor. Mas eu acho que é sempre mais fácil digitar nesse caso aqui. Só apertar de novo, ele some a configuração, tá? E aí, o que eu vou aproveitar e vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui, ó, vou abrir bem aqui o zoom, ó. Vocês estão vendo que ele está aqui, ó, volt 1, volt 2. Volt 1 é a tensão naquele ponto, com relação ao terra. Volt 2 é a tensão daquele ponto com relação ao terra. Aqui no caso, o volt 1 tem que dar 10 volts, certo? Porque tem a fonte inteira no caminho até o terra aqui. E no volt 2 tem que dar 0, porque o volt 2 está ligado ao terra, certo? Bom, do lado direito, lá embaixo, eu tenho volt 1 para 2. Então, é a diferença de potencial entre 1 e 2, que vai ser a tensão exatamente no elemento. E corrente 1 é a corrente que está atravessando esse elemento. Eu vou querer acionar tanto volt de 1 para 2 quanto de corrente 1. Então, vou clicar nisso aqui e vou na configuração de novo. Você vai selecionar o primeiro aqui, ó, mostrar valor e hide. Aí ele vai mudar a corzinha aqui. Vou no volt 1 para 2, clico aqui e mostrar valor. Pronto. Já tenho a corrente que vai sair da fonte e a tensão que a fonte tem. A gente sabe que é 10. A gente acabou de configurar isso daí. Mas só para vocês verem essas configurações, tá? R1, clica, ó, se eu clicar no símbolo do R1, eu configuro os valores dele. Ó. Resistência aqui está 1 kΩ. Vou apertar aqui. Eu não quero em kΩ, eu quero em ohm, certo? E o valor do R1 é 15. Tá certo? Apertei o botão de configurar, vou fazer as mesmas coisas, porque a nossa medição é medir a tensão e a corrente que, né, a corrente que percorre o componente, a tensão em cima do componente. Então, ó, corrente 1, apertei, mostre valor. Volt de 1 para 2, aperto aqui, mostre valor. Pronto. Já tenho mais uma turminha aí para simular. Certo? Bom, 3. Vou vir aqui no R2, mudar o valor dele. O nosso R2 tem 30 ohms. Então, 30 ohms. Ok. Tira a configuração. Corrente. Mostre o valor. Tensão em cima do componente. Mostre o valor. Ele vai dando cada hora uma corzinha diferente, né? Aí aqui, por último, R3. Resistência do nosso R3 também é em ohm. São 20 ohms. Certo? Tirar daqui. Corrente. Mostre o valor. Tensão no componente. Mostre o valor. Certo? Bom, aí aqui eu posso apertar o play. E aí ele vai me dar duas opções. Run é a opção onde ele vai simular em tempo real. Ele vai rodando a simulação. Certo? Conforme vai passando o tempo. Run and Show All, ele faz uma simulação e mostra os valores que ele encontrou. Tá? Eu vou colocar aqui só o Run. Certo? E aí, ó, ele está mostrando em tempo real e colocou aqui todos os valores, certo?
Esse aplicativo, ele arredonda bem as casas depois da vírgula, dá para ver, não é isso? Ó. Mas aqui você consegue ver, ó, tenho 10 volts na minha fonte. Entre R2 e R3, os dois estão apresentando 4,44 de medida, certo? Os dois, ó. Dá para ver bem isso daqui, tá? Porque se eles estão em paralelo, a tensão deles deve ser a mesma. Então tá aqui. E 4,4 deles mais os 5,6 do R1 dá os 10 volts que a fonte tem. Tá? Mesma coisa aqui, ó. A fonte, né, para alimentar esse circuito, ela vai utilizar 0,4 ampere. Como o resistor está logo na saída da fonte, está em série com a fonte, no R1 eu tenho 0,4 ampere. Porém, quando chega aqui nos resistores, R2 e R3, ele está marcando 0,2 para um lado, 0,2 para o outro. Esses valores aqui não são os melhores que a gente tem, porque 0,2 e 0,2 para dois resistores, um de 30 e um de 20, tem que dar a diferença. Eu quero notar essa diferença. Para mudar a precisão da simulação, você vem em 3 pontinhos aqui, certo? Vem aqui em propriedades do circuito e vai em um dos últimos itens, que é precisão. Só achar aí, ó, precisão, aperta. Para esse circuito, 3 números de precisão tá bom. Ok. Volta e aperta para simular de novo. Certo? Agora ficou bem mais preciso a nossa medição. Tem mais casas depois da vírgula para medir. Tá certo? Lembrando aqui, ó, para a gente não faz tanta diferença, mas se você quer, ó, Run and Show All, ó, ele mudou rapidinho o símbolo, mas já voltou no play, só que ele fez as simulações. Lembrando, Run and Show All, ele simula uma vez, mostra os números e ele para a simulação com os números que ele encontrou. Quero salvar esse projeto, professor. 3 pontinhos, salvar. Aí você escolhe um nome, né? Vamos colocar análise. Eu vou colocar o nome do aplicativo aqui. Eu vou colocar um underline. Vou colocar aqui, ó, circuito. E vou colocar aqui a sigla dele, né? Electric Circuit Studio. Feito, feito. Tá salvo esse meu circuito. Cada vez que eu quiser abrir, 3 pontinhos, open, tá aqui, ó. É esse carinha aqui. Ele vai salvando na ordem que você colocar. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigado.